Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar aqui, né? Vamos falar bastante sobre faturamento, sobre potencializar o faturamento, tá? É um tema são dois temas que eu gosto bastante, né? E aí qualquer questão que vocês tenham aí, vão nos pontuando aí também ao longo da entrega, tá? Então a primeira etapa aqui, nós vamos falar de novas fontes de lucro, tá? Novas fontes de faturamento dentro do negócio, né? É, eu percebo, né, assim, dentro da linha de gestão, né, de clínicas, você tem alguns posicionamentos, né? Tem algumas clínicas que elas se posicionam específicas em um determinado serviço, né? Então ela é especialista naquele serviço, e você tem muitas clínicas que, como posicionamento, oferecem mais opções de serviço, né? Então a gente tem esses dois modelos, né? Não existe um modelo certo e não existe um modelo errado, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Quando você tem uma clínica especializada em um único serviço, ela pode se tornar uma referência naquele serviço, ela pode se tornar, né, uma clínica especialista naquele serviço, ela pode ser procurada por aquele serviço, né? Então, muitas vezes, em termos de marca, né, de posicionamento, é muito mais fácil, porque você tem profissionais que vão fazer aquele serviço específico, né? É mais fácil a gestão, né? Agora, você tem um risco, né? Aliás, você tem vários riscos, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo que nós conhecemos, que é a depilação a laser, né? A depilação a laser era um serviço, na maioria das vezes, que as clínicas tinham como um complemento, né? Mas, ao longo de muitos anos, nós tivemos várias clínicas específicas de depilação a laser, né? No primeiro momento, era depilação, acho que a luz pulsada, né? Depois, você teve marcas indo já para o laser mesmo, enfim. Antigamente tinha clínica de depilação na cera, né? Tem uma rede aqui em Curitiba que chamava Depil House, Depil House. Chamava Depil House. E era especializado em depilação a cera, né? Então, o que aconteceu com a Depil House? A mesma coisa que aconteceu com a maioria das clínicas de depilação à luz pulsada, né? Elas é, é, não tiveram mais futuro, né? É, assim como muitas clínicas que eram especialistas em depilação a laser recentemente acabaram também perdendo espaço, porque você teve uma série de franquias que entraram nesse mercado. Muitas franquias, não, acho que uma franquia, entre aspas, deu certo, que foi Espaço Laser, porém, é uma franquia que perdeu muito valor de mercado, né? Na época que caiu o valor das ações, caiu acho que 95%, né? Enfim, então o que a gente tem visto, né? Muitos negócios que são focados em apenas um serviço, aquele serviço ele pode se tornar obsoleto, ele pode ter uma concorrência muito grande, né? E aí você não tem muito por onde correr, né? Eu tenho uma cliente que eu atendi por muitos anos, que era especialista em depilação a laser, né? Enquanto não chegaram os concorrentes na cidade dela e tal, ela continuou vendendo muito bem. Quando chegaram, ela começou a ter queda de faturamento de depilação e começou a ter que vender outros serviços, né? Então, assim, de um ano para o outro, ela chegou a ter queda assim de, sei lá, 80%, né? E aí tinha investido em equipamentos caros e tudo mais, né? Então, isso vale para tudo. Por exemplo, emagrecimento, né? Tem muitas clínicas que são focadas em emagrecimento, correto? Hoje, a maioria das pessoas que buscam emagrecer, elas buscam emagrecer de que forma? Tomando Ozempic, né? Com os médicos e tudo mais, né? Então, a gente não sabe até quando, né? Clínicas, sei lá, como emagrecimento e tudo mais, vão continuar conseguindo vender, né, tratamentos que não são baratos de emagrecimento, sendo que você tem outras soluções mais simples, de certa forma, ou, enfim, né, que estão na moda, né? Então, é nesse sentido que, quando a gente tem novos clientes aqui, eu sempre trago essa visão, né, de que é possível você ter mais serviços, né?
E nós temos que ficar muito atento também ao volume de clientes que nós conseguimos prospectar com o serviço que nós somos especialistas, né? Então, assim, por exemplo, Marcos, a minha clínica ela é especialista em implante capilar. Pô, legal, né? Tá em alta, tá crescendo, o ticket é alto, né? Agora, se a sua clínica é específica de emagrecimento, ou é específica de depilação a laser, ou ela é específica em harmonização, são mercados que estão saturados, né? A gente tem muita gente dentro desses mercados hoje e tem muitas franquias saindo, enfim, né? Então existe um movimento muito grande nesse aspecto, né? Então é uma coisa que você tem que analisar, avaliar e ver se faz sentido você seguir de forma focada naquele serviço ou se vale a pena você ampliar o seu mix, né? Se você seguir nesse serviço, por exemplo, né, o emagrecimento, muitas vezes depois que o cliente ou a cliente consegue o resultado, talvez ela não volte, ou talvez ela volte depois de muito tempo, ou ela vá buscar outro método, né? Então tem isso também, né? Você vai estar sempre tendo que buscar novos clientes. Você vai ter que ter um trabalho muito forte de prospecção, né? A depilação a laser, de certa forma também, né? Estou dando exemplos aqui, né? Mais fáceis de vocês compreenderem, tá? É, é, então, assim, dentro de uma linha estética, né? Você tem esse formato. No formato médico também não muda muito, né? Você tem, lógico, você pode depois acompanhar o paciente, né? Mas também muitas vezes você vai ter uma limitação, né? Até um certo ponto, por exemplo, usando esse exemplo do emagrecimento, né? Odontologia tem alguns serviços também que são pontuais, né? E que depois você acaba não tendo uma recompra. Clínicas multidisciplinares, que a gente atende bastante também, né? Muitas vezes você acaba não conseguindo fidelizar o paciente, né? Então, você precisa ter algumas estratégias, tá? Então, é isso que a gente precisa pensar nesse momento, né? Dentro do que a gente tem dos nossos serviços, né? Dentro do que a gente tem na clínica, como que a gente pode buscar novas fontes de lucro, né? Como que a gente pode fazer esse trabalho, né? Será por meio de novos serviços? Será por meio de outros profissionais? Será por meio é, é, de, de ampliar um pouco o leque? Ou a gente, dentro do que a gente já tem, nós vamos criar outras opções, né, de serviço dentro do que a gente já tem, dentro do nicho que a gente atende, né? Então, são decisões que a gente precisa tomar, né, de forma muito personalizada, mas que é algo que precisa passar pela cabeça do empreendedor, né? Hoje a gente percebe que no mercado, principalmente no mercado de mentoria, de consultoria, se vende se vende um método como se aquilo fosse a única forma de ser feito, né? Eu atendo muitos clientes que vêm, Marcos, mas eu sou especialista nisso, né? Eu desenvolvi um produto, eu sou especialista nesse produto, só que eu faturei bem por um tempo, eu faturei e depois eu não consigo crescer mais, né? Por quê? Porque muitas vezes quando você tem um produto só ou né, uma linha de serviços, você consegue crescer porque você é especialista naquela linha, mas chega um ponto que com a estrutura que você tem ou mesmo com aquele serviço tu não consegue crescer mais, né? Eu tenho alguns clientes, por exemplo, de cidades menores, eles vendem um produto que eles criaram, um ticket alto, que é um produto que não tem muita recorrência, ele vai atender uma parcela da população daquela cidade ou daquela região, e depois não vai conseguir avançar mais, né? Por quê? Porque já saturou, né, com aquela base, com aquelas pessoas, com aquela região, com aquela cidade, né? Então, ficar muito atento a métodos prontos, né? Nem sempre é o que eu falo, né? Eu acho que essa questão de mix serviço, de escolha de serviço e tal, é muito particular do negócio, né? Da clínica e tal. Então, é complicado quando você e é difícil, as pessoas elas entendem que é só daquela forma que funciona, né? Porque foi vendido assim, não, tu tem que fazer isso, que é assim que faz. Não é, né? A gente precisa analisar caso a caso
A gente tem clientes aqui que eram especialistas em um serviço e que migraram para 2 serviços, por exemplo, e aumentaram 30%, 40% do faturamento, sem precisar fazer mais nada, né? Sem precisar investir R$ 1 a mais em equipe e tudo mais, só ampliando serviço, né? Então, nós temos clientes que cresceram 5 vezes o faturamento ampliando serviço, né? Então, o que a gente tem de resultado, né? O que a gente tem de resultado aqui, né? É, é muito pontual, né? Em relação a é muito pontual em relação a essas questões, tá? A gente tem visto muito resultado positivo a partir, né? Desse aumento de mix de serviços, da ampliação, tá? Vamos aqui para a nossa primeira etapa. Então, vamos lá. Análise de mercado. Opa, deu um pauzinho aqui. Só um segundo que uma travada aqui. Compartilhar de volta. Só um segundo. Vai. Então, pensando nessa possibilidade de ampliação, né, de novos serviços, pensando um pouco dentro de um processo em que a gente vá ter essa perspectiva, né, de ampliação e de implementação, né, de um aumento de mix, de novas fontes, um ponto importante é a pesquisa de mercado, né? Então, a gente precisa, sim, entender, né, o mercado, a gente precisa buscar, né, quais são as tendências, justamente para que a gente consiga ter a visão do nosso negócio a médio prazo, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele estava em Las Vegas agora, numa feira, recentemente, né? E aí nós estávamos conversando ontem sobre as tendências de lá e tal, e aí ele estava falando de uma tendência que é a personalização, né, dos serviços, a personalização da entrega para o cliente, né? E estávamos falando também da tendência do mercado de wellness, né? Não o mercado de wellness para bombado, né? Para academia, não, mas o mercado saudável mesmo, né? Realmente essa ideia no Brasil é um pouco deturpada, né? Então, quando a gente acompanha essas tendências e começa a analisar e começa a visualizar o que vai acontecer no futuro, acaba nos ajudando muito no sentido de criar, né, esse movimento antes das nossas empresas, de se antecipar ao mercado, né? Então, essa questão de você analisar a tendência, a gente fez, né, um relatório de tendências, inclusive, falando dessas tendências do mercado brasileiro, americano, chinês, europeu, né? Isso é importante, né, para que você consiga já ter uma visão do seu negócio a médio prazo. E muitas vezes você mudar o seu negócio a médio prazo, mas mudar de uma forma intencional, né? Ele estava comentando lá que uma das tendências do mercado lá era também produtos manipulados para pets, né? Tal. Eu falei, nossa, tem eu fui na feira da BF ano passado e tem uma empresa que já faz isso aqui, né? Então, tu percebe que essas empresas que crescem e que vêm se desenvolvendo, elas já têm uma visão lá na frente, né? De como vai ser o processo, né? Do que vai acontecer dentro do processo, né? Então, é importante vocês entenderem essas tendências de mercado, né? Eu tenho uma consultoria americana, né, que presta para gente sempre tem trazido tendências de lá, de IA. Agora, ontem mesmo, eu estava analisando uma nova IA aí para poder nos auxiliar no relacionamento com clientes, né, no pós-venda, até algumas atividades de recompra que quero trazer para vocês no futuro também, né? Então, analisar essas tendências é muito importante, né? Além de analisar as tendências, é importante também ouvir, né, os clientes, os profissionais de saúde, né, ouvir toda essa estrutura que a gente pode ter,
né, de pessoas nos informando exatamente do que eles querem, né? Então, é super importante a gente pensar em ter, sim, uma pesquisa com os clientes, uma pesquisa de mercado. Inclusive, eu estou preparando uma, tá? Eu vou mandar para vocês terem como base. Vocês vão me responder como clientes da consultoria e depois vocês utilizam essa pesquisa, esse modelo com os clientes de vocês, tá bom? Combinado? Vou mandar essa pesquisa para vocês aí durante a semana. E aí, nessa pesquisa, uma das coisas que eu vou perguntar é, né, os pontos positivos que vocês acham na consultoria, o que a gente pode melhorar, quais serviços vocês gostariam de ter, né? Então, a gente vai trazer esse formato e vocês podem usar isso com os clientes de vocês, né? E talvez vocês se surpreendam com o que eles gostariam que vocês trouxessem aí para dentro da clínica, né? Então, muitas vezes a gente também fica um pouco, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou por essa linha? Será que eu não vou, né? E ouvir os clientes também é importante, né? E também, óbvio, né, network, ouvir os profissionais do mercado, conversar com a gente aqui, né? A gente sempre está trazendo também ideias e sugestões, né? Então, eu diria para vocês que essa análise, né, de como o negócio é hoje e de como esse negócio vai ser daqui a X anos, né, isso é muito importante. Nós mesmo, nas minhas clínicas, né, nós estamos aí há 15 anos, e eu diria para vocês que os primeiros anos, talvez a metade disso, nós éramos uma clínica de tratamentos corporais, né, a gente vendia muita coisa de corpo, né, celulite, flacidez, gordura, depilação, massagem, né? E nós observamos uma tendência de mercado já há alguns anos atrás dos faciais, né? Muitas vezes a gente vendia muito pouco facial, né? Normalmente o facial era feito em clínicas de dermatologia, enfim, né? Ou, né, a gente tinha ali limpeza de pele, mas não era nada que era realmente relevante para o nosso resultado, né? E aí nós fizemos essa mudança, né, de foco, né, de prioridade, né? E com isso nós conseguimos avançar nesse aspecto, né? Avançar nesse aspecto do facial, né? E hoje nós temos um percentual bem grande da nossa venda, talvez a maior parte da venda de facial, né? Então isso foi uma visão que nós tivemos, uma análise que nós fizemos e uma virada de chave que nós tivemos dentro da clínica, né? E isso só foi possível porque nós vislumbramos essa perspectiva, né? E muitas vezes você acaba perdendo o bonde, né? Perdendo o time. Minha clínica é especialista em criolipólise. Legal, há 10 anos atrás isso seria ótimo, né? Hoje já não é mais, né? Então, às vezes a gente fica um pouco preso ao passado e não entende esse movimento, né, que o mercado está fazendo. Então, pensando que, né, nós vamos fazer aqui uma análise, né? Uma análise de tendências do mercado. Vamos fazer uma análise com os clientes, uma pesquisa. Vamos fazer uma análise com players do mercado, com networking, conversas nossas aqui, e vamos definir que nós vamos lançar um novo serviço, né? E aí, quando a gente pensa em lançar um novo serviço, né, nós temos que levar em consideração alguns pontos, né? Principalmente se ele de fato é um serviço relevante, se ele é um serviço inovador e se ele é um serviço que vai agregar valor, né, tanto para a clínica quanto para os pacientes, tá? É difícil, né, você ter essas características, mas quando você tem, a chance de você ter um bom resultado de vendas é muito grande, né? Então, a gente precisa avaliar esses pontos e ver se é possível, né, a gente justamente trazer essa sequência e levar em conta esses elementos, né? Então, aqui a gente tem justamente essa possibilidade, né, da gente levar em consideração esses pontos. Óbvio que nem sempre isso vai ser possível, né? Aí eu vou detalhar um pouco mais quais são os pontos positivos e quais são os pontos também que a gente precisa avaliar em termos de desafios na hora de lançar, tá? E aí, lógico, a gente precisa fazer um planejamento estratégico do lançamento, né? Definir metas, definir objetivos, definir estratégias, fazer análise de concorrência, né? Para que a gente consiga fazer o lançamento correto.
muitas vezes as pessoas vão lançar um serviço e o fazem, né, sem muito embasamento, né? E aí o risco de você lançar um serviço e não dar certo, ele é grande. Então, nesse aspecto, o que é importante, né? Ter um checklist, ter um processo estruturado de lançamento que você possa sempre repetir para que você tenha um resultado interessante, tá? Então, eu fiz uma divisão aqui de oportunidades e também de desafios quando você vai lançar um novo serviço, tá? Oportunidades. Sempre que a gente lança um serviço com um ticket médio alto, né? Com um ticket alto, ticket médio alto, um ticket alto, né? É óbvio que é mais fácil no sentido de que você precisa vender menos para faturar mais, né? Agora, é óbvio que também, dependendo do ticket, é desafiador, né? Nós lançamos agora, por exemplo, agora não, ano passado, Morpheus, né? Que é um ticket de 15K, né? Então, é óbvio que é mais difícil você vender um plano de 15 mil do que um plano de 1.000, de 2.000, né? Mas se você vende um, né, você já consegue agregar bastante no faturamento, né? Então, a gente precisa entender, né, dentro do que a gente tem hoje de posicionamento, e procurar trazer serviços que agreguem mais, que tenham um ticket mais alto, né, que sejam novidades. Eu tenho percebido alguns movimentos de serviços, né, que o mercado tem lançado, alguns clientes, de serviços mais baratos e um pouco mais antigos e bastante dificuldade de conseguir vender aquele serviço, né? Em contrapartida, tratamentos mais recentes e com tickets melhores, o pessoal tem tido mais resultado, né? O que o público quer hoje, né? O público quer um serviço que tenha um tempo de aplicação curto, né? Ou seja, que você não fique ali o dia inteiro, né? Que você fique, pô, vou ali na clínica e vou ficar 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, né? Que tenha pouca frequência do cliente voltar à clínica, né? Por isso que a gente tem visto a harmonização vendendo tanto, né? O cliente vem, faz um bioestimulador, ele pode ficar 1 ano, um ultrassom microfocado, né? Ele vai fazer 1 vez ao ano, um botox 2, 3 vezes no ano, né? Então, o cliente ele não quer ficar passando muito tempo na clínica mais, né? E também que tem um pós-procedimento ali, né? Um tempo de reação ali do serviço, né? Que ele não fique, que ele não perca, né? As suas atividades do dia a dia, né? Ou seja, que ele não tenha que ficar dias sem tomar sol, dias sem trabalhar, dias sem fazer atividade física e por aí vai, né? Que tem um pós-procedimento mais tranquilo, né? Tu pega lá, por exemplo, sei lá, um CO2 fracionado, que é um procedimento que ele gera, né? Um pós, assim, sofrido para o cliente, enfim, né? Então, esse tipo de serviço a gente tem visto cada vez menos e serviços com um pós mais tranquilo, saindo mais, né? Então, se a gente conseguir ter isso, é o que o cliente quer hoje, né? Praticidade, agilidade, resultado rápido, né? Enfim. Sempre é importante analisar a precificação, né? E criar uma simulação para ver a tua margem de lucro, né? Eu vejo muita gente falando assim, eu vou fazer uma primeira locação, daí se não tiver prejuízo, tá bom. Aí faz a primeira, não tem prejuízo, e daí já não se anima para fazer a segunda, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Eu acho que a gente precisa, sim, já ter lucro sempre, né? Eu sempre priorizo, né, quando a gente vai lançar um serviço, que a gente lance e já tenha bons resultados na primeira locação, né? Eu acho que até para que todo mundo se anime, né? Eu gosto de começar com locação e depois compra, a não ser que seja um serviço assim que você tem certeza absoluta que você vai vender bem, né? Tem uma cliente nossa já antiga, uma ex-cliente, né? Que ela tinha uma clínica bem pequena e ela comprou um Ultraformer MPT Plus ao quadrado, pagou caríssimo lá, mas ela nem tinha volume de paciente, né? Então ela é o famoso, como é que fala? Dar um passo maior que a perna, né? E ela comprou antes da consultoria, né? Falou, eu falei, você loca? Não, eu tenho um aparelho. E era uma clínica pequena, uma clínica que não tinha volume, ela pagava caríssimo e provavelmente a hora que ela terminar de pagar o aparelho, ele já está obsoleto. já, já lançaram o MPT4, PT5, PT10, né?
Então tem que tomar muito cuidado com compra de aparelhos, né? Tomar muito cuidado e realmente tem que ser algo que você tenha certeza que vai te dar um resultado, que você tenha volume, que também vai durar um certo tempo, né? Porque a gente tem visto que os equipamentos têm ficado obsoletos muito rápidos, né? E é lógico buscar serviços com profissionais que têm um custo menor, né? Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo de um serviço, o Lavian. Lavian é um procedimento que é simples a aplicação, né? Até uma esteticista pode fazer, você não precisa de uma médica, você não precisa de um profissional tão habilitado, né? Então, você vai ter um custo menor também do aparelho, né? Então, esses detalhes todos são importantes no sentido de você ver como oportunidades. Desafios, tá? Então, assim, tem duas coisas que são complexas que a gente já fez, né? Uma é você lançar com muita antecipação em relação ao mercado, né? Por exemplo, o Endolaser, a gente fez um primeiro lançamento, não havia tanta gente no mercado fazendo, e a gente não teve muitas vendas, né? E ficou meio que em stand-by. E aí, no final do ano passado, começou a ter procura, vendemos muito, né? No final do ano passado, começo desse ano e tal, e continuamos vendendo. Então, muitas vezes você lança com muita antecipação, o mercado ainda não está aquecido. Se você lança com muito atraso, a mesma coisa, né? Por exemplo, o Lavian, a gente foi um dos pioneiros que lançou. Quem está lançando agora, óbvio que tem um resultado menor, vende mais barato do que quem lançou há 2, 3 anos atrás, né? Então, essas duas coisas são importantes, o time certo, né? Quando a gente lança alguma coisa aqui, nas minhas clínicas, a gente sempre traz também para os clientes que a gente está lançando e tal, e a gente percebe que quem lança junto, ou quem lança um pouco depois, tem mais resultados do que quem não lança ou fica esperando, né? Então, isso é importante. Não avalie um retorno, né? Foi o que eu falei, às vezes, eu vou comprar um aparelho, vou pagar, sei lá, R$ 5.000 de parcela, mas daqui 3 anos ele é meu. Sim, daqui 3 anos talvez não vale nada, né? Porque já mudou, né? Então, assim, tem que avaliar bem custo-benefício, retorno, mesmo aparelhos mais baratos. Custa só 10 mil. Tá, mas tu vai conseguir vender o suficiente para pagar 10 mil do aparelho, 20 mil, 30 mil, né? E não pesquisar com os clientes, né, a necessidade do serviço também, né? Isso é importante, vocês entenderem se de fato há aderência com os clientes, o serviço que você tem, né? Muitas vezes uma clínica que tem facial, não necessariamente ela vai vender bem corporal, se ela tem, né, uma especialidade médica, ela vai vender outra, né? Então é importante também avaliar com os clientes, né, se há adesão ao serviço através de pesquisas, por exemplo, né? A gente tem algumas etapas, né? A etapa do pré-lançamento, né? E sempre eu percebo também que o pessoal às vezes vai deixando meio que em cima, né? Então, analisar fornecedores, né? Quem são os fornecedores, valores. Sempre que tu vai fazer uma primeira locação, tu pode negociar essa primeira locação, um custo menor, tu pode negociar um treinamento e depois uma locação, né? Então, ter essa habilidade, né? Fazer o protocolo, ter os valores, né? Fazer o treinamento especializado para equipe, definir, né? Se você vai ter suportes também, né? Às vezes a aplicadora principal ou se é você, se você tem alguém que possa também te auxiliar, né? Na aplicação, fazer esse treinamento, essa capacitação, né? Fazer o agendamento de datas com prazo médio maior, né? Então, eu vou lançar um novo serviço. Cara, já faz uma programação para lançar daqui 30 dias, né? Aí tu tem tempo de montar protocolo, de fazer um treinamento, de preparar o marketing, de fazer uma pré-venda, né? Negociar uma locação daí, né? Para fazer um treinamento ou um evento até. A gente faz bastante evento de lançamento também, né? Isso é bem legal. E preparar os materiais de divulgação, tá? Então, é bem importante também que a gente pense nessa questão do pré-lançamento, tá? E aí, dentro do pré-lançamento, a gente tem um formato que funciona muito bem, né? Que é o seguinte, né? Basicamente, vamos colocar aqui até, fazer vou improvisar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou improvisar um mapinha com vocês aqui, que eu gosto bastante do mapinha. Ó, então vamos pensar no lançamento, tá? Então, tu quer fazer um lançamento aí de um novo serviço, né? Então, a gente precisa aí de uns 30 dias.
tá? 30 dias para fazer esse lançamento. Então, aqui nós vamos definir a data da primeira aplicação, né, ou locação, enfim, né? Então, a gente precisa fazer essa definição, tá? E aí nós vamos começar a fazer todo o trabalho de estruturação. Então, buscar fornecedor, né? Capacitar a equipe, do ponto de vista técnico, né? Aqui, tu já pode alinhar com o fornecedor. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou locar no dia 20 de março, tá? Hoje é dia 20 de fevereiro, vamos supor, né? Consegue me mandar no dia 1º de fevereiro 2 horinhas para a gente treinar aqui com a equipe de graça? Então, tu já pode aqui fazer um alinhamento de treinamento, né? Ou cobra menos, né? Aí, o que vai acontecer? Nesse alinhamento de treinamento aqui, né, para capacitar o time, tu já pode o quê? Produzir alguns conteúdos que tu vai usar onde? Na divulgação, né? Então, isso aqui é tudo, cara, tudo, né? É empresário, né, velho? Aí tu tem que conversar com o cara e tal, né? E aí tu vai fazendo essa estruturação com esse objetivo, né? Aqui é a parte de empresário, né? Depois de capacitar aqui a equipe técnica, tu vai preparar protocolo, tu vai preparar precificação. Aí aqui é importante, né? A gente fala aqui, né? Deixa eu ver se tá. Onde é que tá lá? Pesquisa de concorrente. Tem, né? Eu vi aqui, ó. Estava na outra aqui, né? Pesquisa de concorrente, tá? Então aqui, ó, pesquisa de concorrente. Ah, Marcos, quanto que custa aí em Curitiba? Aqui em Curitiba não tem nada a ver com o teu aí, né? Tu precisa dar uma pesquisada muitas vezes com o concorrente. Como é que tá o valor na região, né? E aí, tu vai fazer toda essa estruturação aqui inicial para que você consiga fazer a entrega para o cliente, né? Depois disso, nós podemos ali, vamos colocar aqui 20 dias antes, nós podemos começar o trabalho de divulgação, né? E aí eu trouxe aqui uma estrutura de divulgação, tá? Ó, né? Clientes VIPs, tal, né? Então aqui você já pode começar a fazer uma divulgação para a data. Cara, faz um a um com teus clientes VIPs, né? Faz um a um, né? Faz uma escassez aqui de vagas. Ó, nós vamos ter 10 vagas. Os clientes VIPs, estou ligando para você primeiro para ver se tu quer, né? Ah, nós vamos fazer uma condição especial para ti, né? Ah, tu vai vir aqui, tu vai fazer uma experimentação do aparelho, né? Tu pode agendar uma experimentação para o cliente VIP para a primeira data, ou se for um aparelho que tu tem aí na clínica, faz um dia de evento só com os VIPs, né? Quando a gente compra aparelho, a gente faz assim, ó, vamos lançar dia 10. No dia 5, nós vamos fazer um evento de pré-lançamento só para os VIPs. Aí a gente vem, as pessoas vêm para experimentar e já compram, né? Ah, Marcos, mas é locado. Então é mais difícil de você fazer a experimentação nesse momento, mas aí tu pode fazer uma abordagem, né? Então faz uma condição especial, ou tu faz um voucher para ele, olha, os VIPs vão ganhar um voucher aqui de R$ 500 para usar nesse serviço, né? Então você pode fazer esse trabalho um a um aqui de VIPs, né? Isso aqui é bem legal, tá? O que tu vai fazer? Também é um trabalho de prospecção. Então, cara, vai fazer lá uma campanha de lançamento. Então, rede social, vai fazer tráfego, vai fazer, de repente, parcerias. Pô, tô lançando um protocolo de emagrecimento, vou fazer uma parceria com uma academia e tal, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho bem forte também, né? De prospecção para divulgar, né? Vamos trabalhar as bases? Pô, vamos fazer um disparo aqui, um disparo para toda a base, né? Com o lançamento, pode ser um disparo através de uma ferramenta ou lista, né? Vamos fazer uma abordagem com os clientes principais, não os VIPs, mas os clientes atuais.
também fazendo uma abordagem no 1 a 1, uma coisa mais personalizada. Vamos fazer uma abordagem com esses clientes que, de repente, já tiveram interesse em um serviço similar também, né? E aí você pode fazer 1 a 1. Né? Então, aqui você percebe que a gente tem várias bases que a gente pode trabalhar nesse lançamento. Né? Nós podemos convidar aqui influencers, creators, agora que o pessoal fala, né? Creators, vocês podem convidar jornalistas, formadores de opinião, né? Para poder conhecer o aparelho, né? Aqui para as VIPs, muitas vezes a gente faz realmente assim um boxinho, né? Faz uma caixinha, coloca um convite, fala da novidade, manda um brinde relacionado, né? Faz uma coisa especial. Então, dá para fazer muita coisa de divulgação, né? Nesses 20 dias antes da locação. Se você fizer tudo isso aqui, provavelmente, no dia que tu vai fazer a primeira data, tu vai ter uma agenda movimentada, né? Faltando ali uns 5 dias para o lançamento, tu pode fazer o quê? Puta, Marcos, fechei 5 horários, liberaram 5. Ou fechei 7 e sobraram 3. Tu pode fazer aqui uma experimentação, né? Pode convidar lá um cliente VIP, os que não compraram, e trazer para experimentar. Ou você pode pegar os leads interessados e trazer para uma experimentação, né? Por exemplo, no Lavian, no Ultraformer, o que a gente faz? Uma região pequena para o cliente experimentar, para o paciente experimentar, né? Então, é uma opção, dependendo, lógico, do serviço, né? Mas é bem bacana isso aqui, né? Muitas vezes a gente vende mais com a experimentação do que no 1 a 1, né? E aqui também tu pode, de repente, faltando 5 dias, tu pode fazer uma condição especial, né? Uma condição especial para aquela primeira aplicação, né? Um desconto, um voucher, né? Olha, a gente tem 5 vagas aqui, 3 vagas restantes, e a gente está com uma condição de tal sessão, tal região, de tanto por tanto, ou com voucher de R$200, R$500. Né? Então, isso também aqui você pode usar para fechar a agenda. Tá? Então, tu percebe que o processo de lançamento ele é muito interessante nesse aspecto. Né? O que é o mais importante? Tá? O mais importante é a tua equipe estar bem alinhada com o lançamento. Né? Então, quando a gente vai fazer um lançamento de um serviço, a gente faz um treinamento lá, a recepção participa, time técnico, consultora, todo mundo participa para que todo mundo possa ajudar no processo de venda. Você pode criar metas para o dia, meta para o mês, meta para a semana. Olha, menina, se a gente vender aqui 30 mil desse serviço novo, a gente vai ter um happy hour. Ou, a equipe de venda, se vender 30 mil, vai ter um bônus de 100, de 200. Ou se vender, tu vai ganhar uma sessão. Né? Então, criar também esse plano para que a equipe engaje dentro da data, dentro da ação. Tá? Então, esse processo todo aqui ele é muito importante, né, para que a gente consiga evoluir, tá? Dentro de um lançamento de um novo serviço, tá bom?